Agora são 8h08. Vamos falar da reforma da Previdência. Votação em segundo turno da reforma agora. Vamos falar com o Luiz Alberto dos Santos, que é consultor legislativo do Senado Federal e professor da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Olá, Luiz Alberto. Bom dia. Bom dia, olá. Luiz Alberto, bom, vamos falar a respeito agora do segundo turno, a votação, não é isso? Como é que está essa questão? Enfim, tem senadores, né, que estão cobrando uma medida provisória sobre a cessão onerosa também, né, em relação à venda, né, do excedente do petróleo do pré-sal. Como é que está essa questão, Luiz Alberto? Na verdade, a reforma da Previdência, embora tenha sido aprovada em primeiro turno e, de certa forma, com relativa facilidade, onde o governo conseguiu um apoio mais do que o necessário para a manutenção dos principais aspectos, na verdade, quase todos os aspectos que vão trazer grandes prejuízos ao povo brasileiro, o segundo turno ainda não tem uma data definida, fala-se que poderia ocorrer no dia 15 de outubro, em função de problemas que surgiram a partir dessa discussão a respeito da partilha dos recursos oriundos do futuro leilão da cessão onerosa. Então, essas negociações, que já foram, inclusive, aí, expressas, né, o descontentamento foi expresso por importantes parlamentares que apoiam o governo, como o líder do MDB, o senador Eduardo Braga e outros, vai exigir aí um certo cuidado para que o governo possa apaziguar, possa acalmar a sua base de sustentação. Inclusive, houve um episódio curioso ontem, né, com uma declaração do ministro Paulo Guedes, que foi prontamente rebatida por senadores, no sentido de que cada centavo que foi retirado do impacto fiscal, daquilo que eles têm chamando de potência fiscal da PEC número 6 de 2019, por meio dos destaques, por meio das emendas, por meio das alterações feitas no Senado, seria compensado, teria que ser compensado centavo por centavo na chamada PEC do Pacto Federativo. Isso gerou de imediato uma reação, na medida em que alguns congressistas, alguns senadores se sentiram chantageados pelo governo. Essa é uma discussão, portanto, ainda mal resolvida, mas não acredito que isso vá demorar muito até se resolver. E acredito também que não será o caso de uma medida provisória. Hoje mesmo já se noticia que haveria um entendimento entre os presidentes da Câmara e do Senado, precisamente no sentido de resolver essa situação por meio de uma discussão que está em curso atualmente na Câmara dos Deputados. Bom, Luiz Alberto, a gente está vendo aqui que o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai apresentar 20 emendas supressivas à reforma da Previdência, não é isso? E existe ainda essa possibilidade, como é que você vê também essa possibilidade de retirar, né, o que já foi aprovado na Câmara e retirar no Senado? Bem, na verdade, agora essas emendas elas não cabem. O que cabe em segundo turno são destaques para votação em separado, e isso pode permitir que algum dispositivo ainda seja suprimido. Não são palavras, não são expressões de texto, mas sim artigos, alíneas ou incisos, né? Isso pode ser obtido através da votação de destaques para a votação em separado, ainda no segundo turno, e emendas de redação, ou seja, emendas destinadas a corrigir algum erro de redação, enfim, alguma falha de natureza formal. Ou seja, o segundo turno já não permitirá mais a apresentação das emendas, como as que foram apresentadas no primeiro turno de votação na Câmara, no Senado Federal, tanto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. Nós tivemos um conjunto enorme de emendas a essa PEC, no total foram mais de 500 emendas, né? Tivemos apenas na primeira fase da tramitação, nós tivemos um volume significativo de emendas, depois um pouco menos durante a votação em plenário, em função do requisito de apoiamento de assinaturas de 1/3 de senadores, mas nós tivemos aí um significativo número de emendas, chegamos a quase 600 emendas no total, e isso revelou, de fato, um nível de descontentamento, até de desconfiança em relação à PEC, muito grande por parte dos senadores. No entanto, isso não foi suficiente
para que isso se traduzisse em alterações acolhidas pelo relator, ou seja, ele manteve a essência do texto, e naqueles itens em que ele concordou com os senadores, que mereceriam um segundo exame, um melhor exame, ele optou pelo caminho da famosa PEC paralela, que é uma nova proposta de emenda à Constituição, que já tramita no Senado, a PEC número 133 de 2019, que vai depender ainda de uma nova votação posteriormente, se aprovada no Senado, na Câmara dos Deputados. Isso pode levar algum tempo para acontecer e não há sequer garantia de que venha efetivamente a acontecer. Isso tem gerado, inclusive, muita desconfiança por parte de senadores que têm chamado essa PEC, né, de PEC da balela, porque seria um engodo, uma tentativa de pacificação dos senadores descontentes, ou pelo menos dar a eles uma satisfação, quando não existe, de fato, nenhum compromisso efetivo e real de que ela venha a ser corrigida. Aprovada. De qualquer sorte, o que está acontecendo? Essa PEC paralela, ela permitirá ainda, durante a sua discussão na Comissão de Constituição e Justiça, quando volta do plenário do Senado, que haja alguma alteração em função de emendas que foram apresentadas, ou, eventualmente, emendas aglutinativas, novas emendas a partir das emendas já apresentadas, que permitam introduzir algumas questões ainda não abordadas. Essas emendas na Comissão de Constituição e Justiça, que são as emendas já apresentadas em plenário, poderão, então, ampliar o conteúdo dessa PEC paralela para acomodar, por exemplo, temas como a questão da evolução, do aumento da aposentadoria das mulheres. Esse foi um item que foi objeto de destaque em plenário no primeiro turno, mas na hora da votação desse destaque, um movimento capitaneado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, fez com que algumas senadoras optassem por rejeitar o destaque mediante o compromisso de que esse tema seria, então, discutido novamente na PEC paralela. Mas, em segundo turno, portanto, não cabem mais emendas, apenas emendas de redação que não alterem o mérito. E os destaques, aí sim, que poderão trazer aí alguma surpresa ou alguma alteração, mas sempre mediante supressão. Como o governo está fazendo um esforço enorme e há senadores que estão dispostos a apoiar essa medida, de não permitir que a PEC retorne à Câmara dos Deputados, isso também limita um pouco a possibilidade de que esses destaques sejam acatados. Certo, Luiz Alberto. Bom, a gente está vendo aqui que o Paulo Paim, né, o senador, diz que os trabalhadores mais prejudicados com o texto atual dessa PEC são as categorias que hoje se aposentam após 25 anos de exercício em suas respectivas atividades de risco. O que você poderia destacar em relação a essa questão? É importante? Bem, o senador Paim tem, de fato, abordado com muita ênfase duas alterações que a proposta de emenda à Constituição traz sobre os direitos dos trabalhadores que exercem atividades que hoje dão direito à aposentadoria especial, a chamada aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o trabalhador se aposenta hoje com um tempo de contribuição menor, dependendo da sua atividade profissional. Se é uma atividade de risco, ou seja, em função da periculosidade, ou se ele está sujeito aos chamados agentes nocivos, condições especiais de trabalho onde estão presentes agentes físicos, químicos, que possam prejudicar a sua saúde. Esses trabalhadores hoje podem se aposentar, por exemplo, um mineiro em mina de subsolo, após 15 anos apenas de contribuição, e um trabalhador em outras atividades menos insalubres, né, ele pode se aposentar aos 25 anos de contribuição. Nessa aposentadoria hoje não se exige idade mínima. No entanto, com a proposta de emenda à Constituição, esses trabalhadores terão que cumprir, na regra de transição, uma soma de idade e tempo de contribuição, e na regra futura, que vai valer para os novos segurados, também terão que ter idade mínima. Então, em todos os casos, terá que ter idade mínima. Além disso, a reforma da Previdência, ela exclui completamente a possibilidade de que os trabalhadores que exercem atividades de risco, como, por exemplo, os vigilantes armados, possam se aposentar em função da periculosidade. A proposta proíbe, daqui para frente, né, já na regra de transição,
que possa haver aposentadoria por periculosidade, ou seja, atividade de risco. Isso vai atingir alguns milhões de trabalhadores no Brasil que poderiam se aposentar com tempo de contribuição e sem idade mínima, mas que terão que contribuir por mais tempo e terão que cumprir requisito de idade. Isso vai levar a trabalhadores que poderiam se aposentar com 25 anos terem que trabalhar 35 anos ou até mais, e mesmo que eles pudessem eventualmente se aposentar aos 25 anos de contribuição, mas com idade mais elevada, eles vão sofrer uma perda brutal no valor dos seus benefícios. Perfeito, tá certo. E com essa perda a gente termina a nossa conversa agora, Luiz Alberto. Grande abraço para você. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Falamos com o Luiz Alberto dos Santos, ele é consultor legislativo do Senado e professor da Fundação Getúlio Vargas.